capítulo 1, versículos de 28 a 32. Diz assim a palavra de Deus: E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos capítulo 1. Pai amado e bendito, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, concede-nos essa graça da Tua manifestação no mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de ler uma das passagens mais importantes das Escrituras Sagradas. Lemos uma lista de pecados, e esta lista descritiva, facilmente constatada ao observarmos os nossos próprios dias, esta lista descrita por Paulo revela que, embora séculos e milênios tenham se passado na história da humanidade, essencialmente o homem tem permanecido o mesmo. Ele tem evoluído do ponto de vista intelectual, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico. O homem tem surpreendido a si mesmo com as suas invenções, mas essencialmente o ser humano continua o mesmo. O mesmo ser humano de 5.000 anos atrás é o mesmo de hoje. Moralmente ele continua um pigmeu, ele continua moralmente depravado, corrompido, e ele continua produzindo uma sociedade, do ponto de vista moral e ético, absolutamente idêntica, guardada as devidas diferenças. Portanto, a palavra de Deus não caduca, ela não se torna obsoleta. A palavra de Deus, ela tem um realismo radical, porque ela reflete a verdade de quem somos, de quem o homem é. E essa é uma das questões mais antigas. Através dos seus sentidos, o homem pode perceber o universo, e por isso ele foca a sua atenção naquilo que está fora dele. Então, a partir da máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, o homem começou a dirigir o seu olhar para o seu próprio interior, e ele se pergunta: quem é o homem? E essa pergunta sobre quem é um homem, ela significa: quem sou eu? Eu sou um homem, quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que é que me caracteriza? Como sou? O apóstolo Paulo nos apresenta, na carta de Paulo aos Romanos, o que nós chamamos de antropologia bíblica, a doutrina bíblica sobre o homem. Quem é o homem após a queda? A Bíblia descreve a dignidade do homem por ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas também descreve a sua depravação após a queda no pecado. E esse é o paradoxo humano do homem. É um ser criado pelas próprias mãos de Deus e que traz consigo a imagem do ser eterno do próprio Deus, mas ao mesmo tempo traz consigo a queda,
traz consigo o que a teologia tem chamado de depravação total. Esta doutrina ensina que todos os homens, e o homem inteiro, por completo, em todos os aspectos do seu ser, ele foi atingido pela queda. Não há parte humana, a mente, a vontade, as emoções, a sexualidade, não há absolutamente nada do homem que tenha escapado das consequências do problema da queda e do pecado. Por isso, o homem é um ser corrompido. E Jesus disse que é do coração do homem que brotam os maus pensamentos, e tudo que se pode contemplar na sociedade de ruim brota de dentro do coração do homem. É por isso que nós pregamos o Evangelho, porque o homem precisa do Evangelho, porque o homem precisa de salvação. E nós estamos observando na carta de Paulo aos Romanos uma verdade: Deus, Ele se deu a conhecer, Deus se revelou. Deus não é uma incógnita, Deus não está oculto, escondido. Ao contrário, Ele se descortinou, Ele se permitiu conhecer. Ele, ao criar o homem, a própria constituição da natureza humana fez com que o homem seja, por ser um ser espiritual e criado à imagem e semelhança de Deus, um homem religioso, um ser religioso, capaz de conhecer a Deus. Deus criou o universo, e através da percepção das coisas criadas, o homem pode chegar à conclusão de que Deus existe, e de que este Deus é santo, de que Deus é puro, e Ele tem as suas leis. No entanto, o que os homens têm feito com o conhecimento de Deus? O que os homens estão fazendo com a revelação de Deus? Estão seguindo as orientações de Deus na palavra? A Bíblia diz que não. Os homens cometeram alguns pecados, suprimiram a verdade de Deus por causa da injustiça, não deram glória a Deus, não agradeceram a Deus. A partir de um coração insensato especularam, e esses seus arrazoados não os levou a absolutamente nada, pelo contrário, ao obscurecimento do coração. Alegaram-se, gabaram-se de serem sábios e se tornaram o contrário de suas alegações, tornaram-se loucos. Trocaram o Deus vivo e verdadeiro por ídolos e adoram imagens de esculturas, falsos deuses. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador. Trocaram o uso natural da sexualidade como propósito primário intencional de Deus ao criar o homem macho e a mulher fêmea, e ao instituir o casamento monogâmico e heterossexual. O apóstolo Paulo, portanto, vai nos dizer que, como consequência da rejeição do conhecimento de Deus, porque os homens têm desprezado a verdade de Deus, Deus revelou a sua ira, punindo a humanidade, sabe de que maneira? Entregando os homens a si mesmos. E eu exemplifiquei dizendo: entregue uma criança a si mesma, e nós veremos os resultados. Elas não irão acordar para ir para a escola, não farão as tarefas escolares, não tomarão banho, verão televisão o dia inteiro, só comerão chocolate e as coisas que gostam. Uma criança entregue a si mesma é um desastre para ela mesma. E uma das maneiras de Deus revelar a sua ira é entregar o homem a si mesmo. E a Bíblia diz que Deus os entregou 3 vezes. Sabe ao quê? Primeiro, a imundícia que está na sociedade, porque o coração do homem é cheio de desejo maligno, e ele deseja o que está fora, porque há desejo dentro dele. Deus também os entregou a paixões infames, vergonhosas, para cometerem torpeza. E a homossexualidade, segundo as Escrituras, é cometer torpeza, é ser escravo de paixões infames e vergonhosas. E as pessoas estão recebendo em si mesmas a devida penalidade e punição dos seus erros, que Paulo descreve como o desonrar dos seus próprios corpos. Agora, por último, o apóstolo Paulo diz: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, a humanidade tem rejeitado o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. Não adianta admitir teoricamente que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus, se você rejeita. A palavra rejeitar
a palavra original traduzida em português por rejeitar significa reprovar após testar. Você submete algo a teste e você percebe o resultado do teste, o resultado da prova. Ficou reprovado. Os homens receberam o conhecimento de Deus através da revelação geral, porque dada a toda a humanidade, através da revelação natural, porque dada por intermédio da natureza. Submeteram este conhecimento a teste, avaliaram, julgaram-se capazes de avaliar e de julgar o conhecimento de Deus, e chegaram à conclusão: não tem qualificação. Rejeitamos porque não passou no teste. Consideramos a Deus e o conhecimento de Deus como algo inútil. Podemos viver bem sem Deus e sem os mandamentos de Deus. Avaliaram e reprovaram o conhecimento de Deus. Essa tem sido a atitude da humanidade. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, qual foi a contrapartida divina? Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. A melhor tradução é a uma mente reprovada, porque Paulo usa a mesma palavra que é usada para rejeitar. Deus entregou. Sabe de que maneira Deus tem punido a humanidade que reprova a sua verdade, reprova o seu conhecimento? Entregando os homens a sua própria mente. E a mente humana foi reprovada por Deus. Ela não passou no teste, simplesmente porque a mente humana reprovada aprova o que Deus desaprova e reprova o que Deus aprova. Quando Deus diz que é errado, a mente humana reprovada diz é certo. Há uma verdadeira inversão de valores. Por quê? Porque o homem, por causa da ira de Deus, em virtude de ser a ira de Deus, a reação santa de Deus, a rejeição de si mesmo, ele entregou o homem a uma mente reprovada. Ora, o que é que os seres humanos entregues sob o controle, o domínio, a influência de uma mente reprovada, de uma mente que Deus rejeitou, porque esta mente rejeitou o conhecimento de Deus? O que é que estas pessoas são capazes de fazer, diz o texto, para fazerem coisas que não convêm? Não convém do ponto de vista de Deus, mas convém do ponto de vista humano. Por isso Paulo tratou da questão do homossexualismo. Quando Deus diz que é errado, a humanidade diz que é certa. Hoje dizer que homossexualismo é depravação moral, é cometer ato torpe, isso é produzir um escândalo na sociedade. Em alguns países nem sequer se pode mais colocar na televisão um versículo bíblico que condene o homossexualismo. Já não se pode mais pronunciar em alguns lugares palavras de contestação. O que nós estamos observando é que é politicamente incorreto denunciar aquilo que Deus denuncia como pecado. Rejeitaram o conhecimento de Deus. Então Deus entregou ao homem a uma mente reprovada. Nós vamos observar aqui uma coisa: a mente reprovada, a mente, ela é a sede do pensamento e ela é a sede do caráter e da conduta. Você age de acordo com o que você pensa. O seu caráter é determinado, é formatado por aquilo que você pensa. A sua conduta, o seu comportamento ético, as suas atitudes na sociedade são influenciados pelo que vai na sua mente. Ora, uma mente reprovada, ela só produz uma moral que é imoral do ponto de vista de Deus. Portanto, Deus tem punido a humanidade que julga a sua revelação, rejeita e reprova a verdade de Deus. Então Deus entrega à humanidade a sua própria mente reprovada. E uma mente reprovada reprova a Deus e as coisas de Deus, e aprova tudo quanto Deus condena, tudo quanto Deus reprova. E por isso, meus irmãos, a humanidade é como é e as coisas estão como estão. Por quê? Porque os homens têm praticado o que Deus diz que é errado. Por isso, no versículo 29, Paulo diz assim: estando cheios,
Tudo aquilo que enche, controla, domina, determina. Quando se diz alguém está cheio de raiva, nós estamos dizendo que esta pessoa está tão pleno, tão tomado, tão sob o controle e o domínio da raiva, que ela está agindo daquela maneira. Portanto, cheio é aquilo que está pleno, aquilo que toma conta e controla. Ora, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E a palavra de Deus está dizendo que a humanidade, nós, que todos os homens estão cheios. Cheios do quê? Vejamos, em primeiro lugar, cheios de toda a injustiça. É isso que vai no coração do homem, injustiça. É a violação de todos os direitos humanos. É exploração, é opressão, é fazer do ser humano um escravo, é obter o máximo possível em detrimento do bem-estar alheio. Injustiça é o que nós observamos na humanidade. Temos terra para plantar e dar de comer, mas existem pessoas morrendo de fome. Existem pessoas morrendo nos corredores dos hospitais. Por quê? Injustiça social. Poucos têm muito, muitos têm pouco. Injustiça. A injustiça que você encontra na estrutura socioeconômica da humanidade, ela é produto da injustiça que há no coração do homem, porque o homem diz: eu quero ter, e se para ter muitos terão que ter pouco, se eu não quero dividir esta pizza em muitos pedaços, mas quero ficar com 2/3 dela e dividir 1/3 para os demais, que assim seja. A injustiça econômica e social é produto da injustiça que está dentro do coração do homem. Cheios de toda injustiça. Que mais? Cheios de malícia. Esta palavra no grego indica a disposição que há dentro do coração do homem de infligir o mal ao outro. Há no coração do homem malícia. Há também no coração do homem cobiça, cheios de cobiça. E esta palavra cobiça é um termo genérico que descreve um desejo insaciável de ter mais e mais, mesmo que às custas de prejudicar outras pessoas. Cobiça é desejo insaciável. Ter, sejam bens materiais ou prazer, seja lá o que for, é um desejo irresistível e insaciável. Os homens estão cheios de cobiças, maldade, malícia ou ruindade, cheios de inveja. A inveja, meus irmãos, é o desprazer. A inveja é o desgosto que desperta no coração do homem quando ele vê alguém tendo o que ele não tem, sendo o que ele não é, fazendo o que ele gostaria de fazer e não está fazendo, ou tendo mais do que ele tem. A inveja é este desgosto de ver a vitória do meu próximo. Via de regra, a vitória dos outros não nos traz alegria, nos traz tristeza e aborrecimento, porque não estamos tendo os mesmos êxitos dos demais. É um desgosto, um desprazer de ver as pessoas indo bem. Assim estão os homens cheios de inveja. E vem o texto e diz também de homicídios. O produto da inveja é o homicídio. Não foi por esta razão, meus irmãos, que Caim matou Abel? Leiam as explicações, porque as autoridades religiosas odiaram Jesus e o entregaram a Pilatos. Os evangelhos deixam claro, por inveja. Jesus, meus irmãos, ele atraía as multidões, e as autoridades religiosas, com medo de concorrerem com Cristo, de perderem a clientela, por inveja o entregaram. Lemos, meus irmãos, que os irmãos de José o entregaram por inveja. A inveja gera os homicídios. Os homens estão cheios de quê? De contendas. O que são as contendas? São as rivalidades, são as rixas, são as discussões. Se nós penetrássemos aqui na casa de todos, nós encontraríamos casas onde existem contendas, brigas, e muitas vezes ficamos parando para pensar: por que pessoas que se amam, por que pessoas que se gostam e são de Deus vivem com tantas contendas? Porque o ser humano é um ser de rixas,
Ele é capaz de criar confusão, bate-boca, desentendimento. Ele está cheio disso. E por isso ele produz contendas. Ele também está cheio de todo dolo, fraude, falsidade. O dolo, meus irmãos, é o engano. É querer obter as coisas dos outros através da mentira. É trapacear. É tentar camuflar. É colocar uma isca para atrair as pessoas de maneira a capturá-las pelo engano e pela mentira. E não é isso que nós vemos na sociedade? Será que esta lista é obsoleta? Ela não me descreve, ela não te descreve, ela não descreve o nosso mundo contemporâneo? Somos como os humanistas, otimistas demais, acreditamos que o homem continua a evoluir e que através da educação o homem se emancipará e ele se tornará justo, ele se tornará nobre, altruísta, capaz de repartir e dividir. São os países mais cultos e sempre foram as grandes mentes as que mais produziram guerras e injustiças do mundo. Houve um otimismo exagerado de pensar que o homem, pela educação, se tornaria humano e ele conseguiria livrar-se de sua desumanidade. Mas os homens estão cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade. Estão cheios, dominados e controlados, diz o texto, por inveja, por homicídio, por contenda, por dolo e por malignidade. Esta palavra malignidade, ela traduz o pensamento de que a tendência do homem é sempre pensar o pior sobre as outras pessoas. Se ele vê uma pessoa conversando com outra, ele já enxerga um adultério ali. Tudo que ele vê, ele só vê maldade, porque dentro dele há maldade, dentro dele tem malignidade, e ele é maldoso ao extremo com tudo e com todos, porque os olhos das pessoas veem aquilo que os seus corações enxergam, e as pessoas dominadas pela malignidade só enxergam isto. Por isso Paulo, depois de dizer cheios, agora ele diz sendo. O que é que o homem se torna pelo fato de estar cheio? Se ele está cheio de todas estas coisas, o que é que ele se torna? Ele se torna murmurador. Esta palavra significa literalmente bisbilhoteiro, difamador. O murmurador é aquele que derrama o seu veneno contra o próximo. O murmurador é aquele que destrói as amizades das pessoas. Por quê? Porque ele faz acusação em secreto e em segredo. Ele detona as pessoas, ele vai denigrindo a imagem das pessoas, de maneira que ele promove a guerra, ele fala mal, ele promove os desentendimentos, ele não gosta de ver ninguém se dando bem, e ele destrói amizades, murmuradores. É nisso que os homens se tornam, e não é isso que nós vemos na sociedade, não é isso que infelizmente vemos dentro da igreja, pessoas falando mal umas das outras, pelas costas, em segredo, denigrindo a imagem dos outros, porque estão aborrecidos com as outras pessoas, ou a inveja, aquele irmão tem um carro que eu não tenho, aquele irmão fala bem e eu não falo, aquela irmã canta tão bonito e eu não canto, e então vem a maledicência, aquela palavra ferina, que prejudica o caráter e a imagem dos outros. Será que essa lista, meus irmãos, ela caducou? Paulo diz, detratores, e essa palavra significa caluniador, é aquele que fala contra o outro, só que esse tem um pouquinho mais de caráter, porque ele fala em público, ele não é tão hipócrita e falso de falar mal dos outros pelas costas, ele tenta acabar com a reputação das pessoas, e ele faz isso às claras, ele quer detonar com as pessoas, é o que nós observamos nas campanhas políticas, a tentativa de manchar a imagem dos outros, para que as pessoas se decepcionem com elas, são os detratores. Paulo continua dizendo, eles se tornaram aborrecedores de Deus, ou odiadores de Deus, ou inimigos de Deus. Observaram? Quando o homem rejeita a revelação de Deus, quando o ser humano rejeita o conhecimento de Deus, disponibilizado através da revelação geral e através da revelação da palavra, ele reprova Deus e as coisas de Deus, ele vive cheio destas coisas e ele se torna
inimigo de Deus. Ele não quer saber de Deus. A grande maioria das pessoas, quando convidadas a adorar a Deus, gostam de fazer chacota e gostam de caçoar. Interiormente são inimigas de Deus, não querem Deus sobre elas, governando suas vidas e lhes dizendo o que pode e o que não pode. O ser humano anseia por autonomia, ele anseia mais do que liberdade, autonomia, ser o seu próprio Deus. É por isso que as filosofias que dizem Deus está dentro de você, você é Deus, elas são muito bem-vindas, porque elas vêm ao encontro do desejo humano de ser o seu próprio Deus, de se idolatrar e de se adorar, de ser o centro de todas as coisas. Não é à toa, e eu já disse isso aqui algumas vezes, que se você pegar uma foto para ver, e se nessa foto estiverem as pessoas que você mais ama e preza na vida, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, a primeira pessoa que você olha e que você vê, quem é? Numa foto, é você mesmo. Você se procura, você quer se ver, como eu estou. É isso, o ser humano, ele está e vive em torno e ao redor de si mesmo, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores. Esta palavra, os exegetas falam que ela é uma mistura de insolência com arrogância, é uma mistura de crueldade com orgulho. Aquele que é insolente e orgulhoso, ele despreza os demais, e ele se torna cruel, e ele produz sofrimento alheio, pelo prazer de ver as pessoas sofrerem, porque ele acredita que somente ele equivale a tudo, e que todos equivalem a nada. Injuriadores, capazes de produzir injúrias, com crueldade nas pessoas. Soberbos, diz o texto sagrado, alguém que se julga acima dos outros, coloca-se num pedestal acima dos outros, inclusive acima de Deus, e se julga mais importante e melhor do que as pessoas, principalmente quando tem dinheiro. A maneira de tratar alguém que trabalha para nós, a maneira de tratar o ser humano é digno de respeito, não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro, se ele é uma autoridade ou se ele é um qualquer que anda pela rua, todos são dignos de serem bem tratados. Mas o homem, diz o texto, na sua soberba, ele acha, julga-se porque ele tem mais conhecimento, ou um título universitário, ou porque ele tem algum dinheiro. Ele pensa que é alguma coisa. Ele pensa que quando ele morrer, ele não vai apodrecer debaixo da terra. Não, ele pensa que é alguma coisa. Mas ninguém, todos, nós somos absolutamente iguais. Mas os soberbos, os presunçosos, eles pensam que não são assim. Dizem os exegetas desta palavra, estudando ela em suas ocorrências na língua, que esta palavra era usada para descrever a atitude daqueles que derrubam os outros do poder, porque não querem muitas estrelas brilhando no mesmo céu. Eles querem estar no topo, e para chegar no topo que todos caiam. E se tem um concorrente, alguém do mesmo naipe, esta pessoa precisa ser derrubada, porque para eu estrelar sozinho, outras estrelas terão que se apagar. Presunçosos, tornaram-se presunçosos, fanfarrões, jactanciosos, são as pessoas que se gabam de sua esperteza, de conseguir o que querem, enganando e prejudicando os outros. E são pessoas que têm prazer, com gargalhadas, de dizer como conseguiram ludibriar e terem o que conseguiram. Tem prazer, satisfação de contar suas mutretas, suas injustiças, como prejudicaram, como conseguiram fazer o que fizeram e saíram ilesos e se deram bem. São os presunçosos. O apóstolo Paulo diz: inventores de males. São engenheiros da maldade, deleitam-se de forma especial em inventar métodos originais de destruir o semelhante, a bomba atômica, as câmeras de gás no nazismo e tantas outras coisas mais. A capacidade de fazer o mal. O texto continua dizendo: desobediente aos pais. Os homens se tornaram assim. Hoje em dia, o respeito ao pai e à mãe, o respeito aos avós,
está em baixa. A autoridade dos pais sobre os filhos não é mais acatada, não é mais rejeitada. Os padrões mudaram. Quantos filhos discutem com seus pais? São capazes de baterem a porta na cara dos pais e deixarem os pais falando sozinhos. São capazes de fazer seus pais passarem vergonha em público com suas respostas, com suas malcriações, com suas ingratidões. Observem o que o ser humano se torna, cheios de todas estas coisas descritas por Paulo, e o homem se torna desobediente aos pais. E nós sabemos que quando no seio do lar os filhos não obedecem aos pais, não serão bons maridos, não serão boas esposas, porque não aprenderam o que significa o respeito. É dentro de casa que o princípio do respeito é adquirido, e se quem não respeita o pai e a mãe, na rua é capaz de dizer barbaridades na frente de pessoas idosas, porque se ele não respeita o seu próprio pai e sua própria mãe, ele vai respeitar o pai e a mãe dos outros. Desobedientes aos pais. Nem sempre os pais estão certos, mas no passado, mesmo que o pai de alguma maneira estivesse errado, o filho abaixava a cabeça e não contestava a autoridade dos seus pais. A desobediência aos pais é produto da pecaminosidade humana. Paulo prossegue dizendo: nécios, ou seja, insensatos, estúpidos, os homens se tornam assim. Infiéis nos contratos. O homem quebra todos os pactos, ele dá a palavra, mas ele quebra, ele assina um contrato e ele não cumpre. Não há nada que o ser humano assuma fazer que ele leve até o fim. A palavra não vale nada. Nós temos que assinar contratos, mas mesmo assim, as pessoas rompem os contratos, sem afeição natural, diz o apóstolo Paulo, ou seja, sem amor pela família. O coração do homem se tornou insensível. Aqueles sentimentos básicos, as afeições básicas natural, faz com que a mãe rejeite seu filho, coloque o seu filho numa lagoa. Um pai abandona a sua família. Como um homem pode deixar uma mulher com 2, 3 filhos na miséria e ir embora e viver uma vida boa para si com seu próprio dinheiro, sabendo que deixou para trás uma esposa com filhos? Os governantes que não dão atenção às necessidades do povo, que não querem saber do povo, ou esquecem que o poder emana do povo e em nome do povo deve ser exercido, deve voltar em benefícios sociais. Esquecem isso. O que a Bíblia está dizendo é que os homens são exatamente assim, sem afeição natural. É por isso que as pessoas abandonam o casamento, abandonam o marido, abandonam filhos, sem o menor problema, sem o menor sentimento de culpa. É nisso que as pessoas se tornam. É por isso que existem crianças crescendo revoltadas, porque não foram amadas, porque foram abandonadas e largadas pelos seus próprios pais. Até mesmo o sentimento de pai e mãe por filhos está em deteriorização em nossa sociedade. E Paulo termina a lista dizendo: sem misericórdia, ou seja, implacáveis, sem piedade, cruéis. Você deve, você paga. Se não pagar, morre. Crueldade. A história dos genocídios, a história das invasões. Durante muito tempo, o sistema do apartheid na África do Sul foi mantido porque as nações que compravam brilhantes e joias de lá não queriam algum tipo de embargo, algum tipo de sanção contra aquele país, porque as nações ricas se beneficiavam do ouro, das pedras preciosas que vêm de lá. O ser humano, em troca de dinheiro, é capaz de tudo. Os países considerados evoluídos, europeus, primeiro mundo, é com dinheiro roubado do terceiro mundo. São as grandes fortunas roubadas, desviadas, nos bancos onde eles ganham dinheiro, e com esse dinheiro vivem no primeiro mundo. São a elite intelectual. Não tem pobreza no nosso país, claro que não tem. Estão girando com dinheiro roubado dos países pobres. Não há denúncia de dinheiro falso. Implacáveis. O ser humano, para ter, é capaz de qualquer coisa. Observem, portanto, a Bíblia está dizendo: os homens rejeitaram a Deus,
rejeitar o conhecimento de Deus. Por sua vez, em contrapartida, Deus os entregou a uma mente reprovada. A mente humana está reprovada. E uma mente reprovada, o que é que ela produz? Ela só produz estas coisas que o apóstolo Paulo descreveu. E como disse, a boca fala do que enche o coração. Se os homens estão cheios destas coisas, dominados por estas coisas, controlados por elas, eles se tornam em todas estas coisas que Paulo descreveu: murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. É nisso que as pessoas se tornam, porque elas romperam com Deus, elas rejeitaram a Deus. Por último, Paulo diz: os quais a humanidade, conhecendo bem o decreto de Deus. A humanidade conhece bem o decreto de Deus. Qual decreto? Que declara dignos de morte o que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam as que praticam. O ápice ou a depressão mais profunda da degradação moral humana. Conhecem bem o decreto de Deus. A humanidade, através da revelação, conhece. Ninguém pode alegar, ninguém pode pleitear inocência. Eu sou inocente, eu não sabia que Deus existia, eu não conhecia a verdade de Deus, eu não sabia que Deus decretou pena de morte. A Bíblia diz, queridos, que o salário do pecado é a morte. A morte na Bíblia, ela não é descrita como uma criação de Deus, mas como uma penalidade divina. A morte nas Escrituras, tanto física quanto espiritual, é retratada não como um processo natural de envelhecimento e falência de órgãos, mas como uma pena, como uma sanção, como uma penalidade divina estabelecida, a pena de morte. Toda alma que pecar, dizem as Escrituras, essa morrerá. Deus disse ao primeiro casal: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerdes, morrerás. Ou seja, o mandamento foi claro e Deus apresentou o decreto, a sanção e a penalidade. É como se alguém entrasse num país e ele recebesse nas mãos, como aconteceu, eu estava no avião, faltando 1 hora para pousar em Singapura, e então vem para a sua mão um documento, e você lê, e ali está dizendo: quem for pego portando drogas, quem estiver com drogas e usando drogas, é pena de morte. Não tem embaixador, não tem ninguém que tire você daqui, e você assina e entrega na Polícia Federal quando desembarca. Você toma conhecimento do decreto. Naquele país, a penalidade para quem porta droga e usa droga é pena de morte. Então você simplesmente viaja com droga e não se desfaz daquilo no avião, entra no país, você despreza a lei do país, as autoridades constituídas que legislaram, criaram a lei, você despreza aquela nação, sua soberania e sua autoridade, e você porta drogas, e você incentiva outros a fazer isso. E sabe o que acontece? Você é preso e você é executado. Injustiça daquele Estado. Ele não avisou que essa era a penalidade. Paulo está dizendo: conhecendo bem, o ser humano não ignora, o ser humano não desconhece o decreto de Deus. Deus tem feito com que a humanidade saiba em seu próprio ser e através da sua revelação que o salário do pecado é a morte. Salário não é dádiva, salário é dívida. O patrão, quando lhe paga, ele não está lhe dizendo: olha como eu sou bom, eu vou lhe dar esse dinheiro. Ele não está lhe dando, ele está lhe pagando. Ele tem uma dívida para com você. A dívida que Deus tem para com você, porque você vive no pecado, é a penalidade máxima, é a morte. E a Bíblia está dizendo que a humanidade sabe disto. Mas apesar de conhecer bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam as coisas que ele acabou de mencionar, as pessoas praticam,
e aplaudem, aprovam os que a praticam. A palavra aprovar é a mesma usada lá em cima. Rejeitaram, submeteram a teste e rejeitaram, reprovaram o conhecimento de Deus. Aí Deus os entregou a uma mente reprovada por Ele. E o que é que uma mente reprovada aprova? Tudo o que Deus reprova. E reprova tudo o que Deus aprova. Os homens não só praticam, mas aprovam. É por isso que os programas de entrevistas, as pessoas são capazes de dar as entrevistas e contarem as suas envergonhices, a sua imoralidade, a sua prostituição. Você liga um rádio e tem uma mulher famosa que gravou um filme de sexo explícito, filme pornô, e ela está na rádio dando entrevista, e aquilo tem maior ibope, a imoralidade hoje da ibope. Os programas de entrevistas, eles se vangloriam de mostrar a prostituição, o homossexualismo e tudo que há de pior. E as pessoas estão aplaudindo, dizendo, está certo, cada um faz o que quer, é feliz assim, pratique. Não só praticam o que Deus condena, com pena de morte, mas incentivam, aplaudem. E muitos legisladores, muitos dos políticos que serão eleitos, quem sabe por nós, irão votar a favor da legalização de muita coisa errada. E nós temos que estar atentos às pessoas que serão eleitas para nos representar, para que não venham a votar a favor de leis que irão legalizar e tornar público o que Deus reprova. Temos que eleger homens que acreditem em Deus e tenham temor a Deus e que votem contrário a qualquer projeto ou qualquer decreto que venha legalizar o que aos olhos de Deus é ilegal, que venha considerar moral o que aos olhos de Deus é considerado imoral. Rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Por isso eu termino dizendo: por que precisamos do Evangelho? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Como você pensa que será salvo desses pecados que estão no seu coração e no meu? Talvez você não seja tão corrupto, e eu também, como aqui descrito, porque a presença de Deus em nós, ou a nossa família, ou os princípios educacionais que temos, colocam um freio em nós. Mas estamos cheios de todas estas coisas descritas aqui. E no nosso comportamento, em nossa conduta e caráter, somos o que está descrito aqui. Como eu posso pensar que eu posso ser salvo de todos esses pecados, a não ser que o poder de Deus se manifeste em minha vida? Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você precisa de salvação, e só o poder de Deus é capaz de salvá-lo. A situação do homem é crítica, é tão crítica, que não há nada e não há ninguém, não há força sequer capaz de salvá-lo desta imoralidade, desta depravação e desta condenação. Por isso, precisamos do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar. Precisamos do Evangelho, porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Você acredita que pode, ao morrer, encarar o justo juiz e se apresentar diante dele e não ser condenado porque você é uma pessoa reta? Você confia em sua própria justiça, em sua própria retidão? Acredita que poderá permanecer de pé diante do tribunal de Deus? Precisamos do Evangelho, porque nele a justiça de Cristo é revelada e Deus nos concede os méritos do seu Filho para a nossa salvação. Ninguém será salvo por mérito próprio, porque ninguém tem mérito próprio, mas o mérito, a justiça de Cristo, a retidão, a plena e perfeita obediência de Jesus, a santa lei de Deus, que Ele transfere para nós graciosamente como dom. É com base nessa justiça de Jesus e nesse mérito que nós somos salvos. Por isso precisamos do Evangelho. Precisamos do Evangelho porque a ira de Deus já está se revelando. E ela se revelará no último dia, de maneira plena. Só Jesus nos salva da ira vindoura. A ira já está se revelando. A sociedade que mergulha progressivamente na imoralidade, na corrupção, já é uma evidência da ira de Deus. Deus está entregando a humanidade a si mesma. É isso que vocês querem? Vocês não me querem, vocês não querem me adorar,
não querem me agradecer, não querem seguir os meus preceitos, então vocês estão entregues. Façam o que querem. Deus está progressivamente suspendendo as restrições. E os homens estão cada vez mais se afundando na imoralidade e no lamaçal do pecado. Já estão sofrendo em si mesmos a ira de Deus. Já estão sendo punidos por rejeitarem o conhecimento de Deus. Por isso, nesta noite, se arrependa. Se você tem rejeitado, se você se considera amigo de Deus, amigo do Evangelho, se você tem prazer de estar no culto, mas a sua vida não é uma vida governada por Deus, dirigida por Deus, se você ainda não tem a Cristo no seu coração como seu Senhor e seu Salvador, o Evangelho lhe diz nesta noite: arrependa-se, creia no Evangelho. O Evangelho é a boa nova. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele se entregou a si mesmo por você e por mim, para nos salvar do pecado, deste mundo perverso e das garras do mal. A não ser que você se converta a Deus, você continuará debaixo da ira de Deus, e ela continuará a se revelar em sua vida. Você continuará cheio destas coisas, e você se tornará tudo o que está descrito aqui. Mas se Deus entrar em seu coração, a presença dele é poderosa para vencer o mal e para tornar você uma pessoa santa, uma pessoa não perfeita, mas uma pessoa que segue o caráter, que segue a integridade, que busca aquilo que é puro, aquilo que glorifica, aquilo que traz a paz entre as pessoas, que traz justiça entre os homens. Creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus. Sua mente é incapaz de reprovar a Deus. Se você reprovar a Deus, você sairá reprovado por Ele, e você será entregue à sua própria mente. E uma mente reprovada só conduz a tudo que já foi dito até aqui. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.